Graça e paz, querida igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos começar, irmãos, o estudo do livro de Salmos, tá? 150 salmos que nós vamos estudar. Só que hoje nós vamos trazer um esboço do livro de Salmo. Quantos leram os 41 capítulos? Você leu, irmão? Parabéns, graças a Deus. Nós vamos dar um esboço hoje, irmãos, porque eu vou explicar para vocês. É um livro muito grande, muito significativo, e o esboço dele vai trazer para nós uma visão geral, e nós vimos que o livro é dividido em 5 livros, então livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5, então se a gente fizer esse esboço, para nós vai ser bom que a gente vai ter uma visão, geral do livro. Mas eu queria ler com os irmãos um salmo nessa noite, que é o 145, Salmo 145. Bem, irmãos, 145 talvez seja o salmo que melhor representa o livro de Salmos, irmãos, que é o livro de oração do povo de Israel, pois ele começa com exaltação a Deus, com louvor, e depois começa a engrandecer e exaltar o Deus que ouve as nossas orações. Diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Uma geração contará a outra geração as obras do Senhor e anunciarão as tuas proezas. Falarão do glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas tuas obras maravilhosas. Falarão da força dos teus feitos tremendos e proclamarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua retidão. Piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se e grande em amor. O Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é o reino eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes o anseio de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele realiza o anseio dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, toda criatura louve o seu santo nome para todo sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor e pelo olhar do Senhor de cuidado para com cada um de nós. O Senhor sabe as nossas fraquezas, sabe tudo que há dentro de nós. No entanto, o Senhor não nos abandona, muito pelo contrário, o Senhor é aquele que segura o abatido, o Senhor é aquele que levanta o que está caído, o Senhor é aquele que sustenta todos os moradores da terra com o melhor do céu. Muito obrigado, Deus, te louvo, te agradeço, peço que o Senhor abençoe cada um que aqui está, e que o Senhor nos ajude, Deus, neste estudo maravilhoso. Obrigado mais uma vez, nós te damos graças, te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Como eu disse, talvez, irmãos, porque isso não existe, a Bíblia não diz qual salmo que melhor representa o livro de Salmos. Se eu perguntar para os irmãos assim, fala para mim qual salmo que você mais agrada. Aí tem um que vai falar que agrada do 91, tem um que vai falar do 23, assim, 89, 150, Salmo 1. Então, assim, é do gosto de cada irmão, dizer qual salmo que melhor ele agrada. Mas talvez o que melhor representa todos os livros seja este, porque esse exalta a Deus, louva ao Senhor nos primeiros versículos, depois exalta a grandeza de Deus, e depois diz o quanto Deus é poderoso para ouvir as pessoas, para socorrer, para levantar aquele que está caído, abatido. Aqui chega a dizer assim no versículo 19, que Ele realiza o anseio
das pessoas que o temem. Então, quer dizer, está dizendo aqui que Deus, ele ouve a gente, ele atende, ele responde. Então, talvez este represente muito bem o livro todo, porque na verdade, repito, tá, irmãos, o livro de Salmos é o livro de oração e de cânticos do povo de Israel, do povo judeu. Na verdade, no judaísmo, o livro de Salmos ele é muito importante. Ele é recitado nas sinagogas, né? Jesus falou de Salmos, né? De Davi, Neemias vai falar, e vários outros escritores da Bíblia Sagrada vão fazer referência ao livro de Salmos. Crônicas vai falar de Davi e os Salmos. Existe também, irmãos, um entendimento de muitas pessoas de pensar que Davi é o autor de todos os salmos, mas na verdade ele não é. Mas é porque está tão ligado a vida de Davi aos salmos, a salmodiar, a cantar a Deus, está tão ligada que a maioria das pessoas até pensam, né, que Davi é quem escreveu todos os salmos, mas não é assim, tá? Então nós vamos entrar ali, já que é um esboço, nós vamos ficar só no esboço, tá, irmãos? Então veja bem, o autor do livro de Salmos, são vários, tá, irmãos? Ao longo de quase 1000 anos, né, a escrita desse conjunto de 150 capítulos, ele demorou um período de mais ou menos 1000 anos. Então, quem pensa, né, irmãos, que aquilo ali foi um escrito de uma geração, está enganado, né? 1000 anos engloba muitas gerações. E, enfim, então, este é o período de tempo aproximado que esse livro foi escrito, né? Cada um no seu tempo, né? Salomão escreveu no tempo dele, né? Davi no tempo dele, né? Davi escreveu antes do templo estar construído e depois deixou para que esse salmo fosse lidos, né? No culto. Tanto que existe no judaísmo até hoje a prática de recitar os salmos dentro da sinagoga onde eles vão cultuar a Deus. Isso os irmãos sabem, judeu não tem templo, judeu tem sinagoga. Sinagoga não é o mesmo que templo, não é o mesmo. A sinagoga muitas vezes era usada para debates, para questões sociais e até mesmo política. O templo não, irmãos, tanto que Jesus quando chegou, vamos só lembrar, quando Jesus chegou num determinado lugar e viu que as pessoas estavam vendendo lá, os cambistas, era templo ou sinagoga? Templo, tá vendo? Naquela época o templo estava de pé, ele foi destruído mais ou menos no ano 70, aquilo é o templo, sinagoga é diferente. Então eu repito, nenhum judeu em lugar nenhum do mundo tem templo. Vamos ver se os irmãos sabem por que eles não têm templo. E não pode construir em lugar nenhum, tá, irmãos? Sabia? Então o templo para o judeu é diferente de nós. A gente constrói isso aqui, chama de templo. A gente vai, constrói na esquina ali, chama de templo. Tudo bem, o cristianismo tem templo em todo lugar. O judeu, ele não pode ter templo em todo lugar. Só existe um lugar, que é lá onde teve o primeiro, foi destruído. O segundo foi destruído, e agora esse segundo foi destruído mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. O segundo é aquele que Cristo entrou nele, e não gostou do que viu, e virou as mesas dos cambistas, ficou bravo, né, e tal. Então ali era o segundo templo, que também foi destruído logo depois que Jesus morreu e subiu, lá pelo ano 70. E o judeu não tem templo, então guarda isso. Tem sinagoga, no Brasil tem sinagoga, em outros lugares do mundo tem, mas não templo. Sinagoga é diferente, a gente chama de templo e reverencia isto aqui como um templo. Por exemplo, a gente não deixa comer aqui dentro, porque reverencia, porque Jesus cobrava lá no templo. A gente não deixa vender, fazer comércio aqui dentro. Sempre que tem alguém querendo vender um produto, a gente fala, pode, mas né, da porta para lá, a gente não vende. Então a gente cuida para zelar disso aqui, como Jesus cuidou. Porém, o judeu não fale e não existe. Eles esperam a construção lá em Israel, no mesmo lugar do terceiro templo. E eles entendem que, ao construir o terceiro templo, o Messias vai vir para eles e para nós vai voltar, que é Jesus, e ele vai governar lá de Jerusalém, daquele templo. Ele vai escolher quem será o sumo sacerdote, o Jesus, né, o Salvador, o Messias, vai fazer isso dentro do judaísmo, do entendimento deles, tá bom, querido? Então não há como a gente, né, pensar que é a mesma coisa. Porém, os salmos são recitados nas sinagogas. Eu disse para os irmãos, me dei uma pincelada aqui, parece que foi ontem, que o judeu costuma na sinagoga, na hora de uma festa de aniversário, por exemplo, o Tiãozinho vai completar lá 62, ele vai
recita o Salmo 62, é dado para ele a liberdade para ele fazer isso. Então, ao invés de ser um rabino, um professor que vai ler, aí ele vai ler o 62, né? Vai fazer 23, o 23, o 22, o 22, então a pessoa recita o Salmo. Existe também, irmãos, dentro do judaísmo um entendimento, o judeu entende mais de Velho Testamento do que nós. Eles têm um entendimento que há tanto poder nos Salmos, que se uma pessoa recitar o livro de um capítulo que seja, não importa, mas com muita alma, com muita sinceridade, milagres acontecem só por ele recitar o livro de Salmos. Então o judaísmo leva muito a sério o Velho Testamento, e eles têm esse entendimento, que o livro de Salmos tem tanto poder nele, né, poder de Deus, que se você recitar o Salmo com muita sinceridade, muita profundidade, milagres acontecem, tá? Então, só para os irmãos a gente ter uma ideia, né, de que é, qual o livro que nós estamos entrando nele, que às vezes a gente só lembra dele nos louvores, né, na hora do louvor, ou esquece dele durante nossos dias. E os irmãos vão ver aqui hoje nesse esboço que eu fiz ali, são muitos slides, que tem na verdade, irmãos, vários salmos relacionados a determinados assuntos, que muitos de nós às vezes nem deu conta, né? Então lá, vários autores no período de 1000 anos, Davi escreveu 73 deles, os Coraitas 11, Asaf 12, Emã 1, Etan 1, Salomão 2, Moisés 1, Ageu 1, Zacarias 1, Esdras 1, Ezequias, não se sabe quantos, mas sabe que ele escreveu, e anônimos o restante. Você faz essa soma ali, né? Depois você vai ver que sobrou um tanto lá, são anônimos, tá? Os temas do livro de Salmo: predomina a oração e o louvor, mas abrange também, irmãos, várias áreas da experiência religiosa de uma pessoa: sofrimento, queda, perseguição, exaltação, até mesmo vingança, vamos dizer assim. Então, assim, abrange várias áreas da vida religiosa de uma pessoa, tá? Aí eu queria entrar com os irmãos nos temas, porque é isso que eu falei para os irmãos. Então, assim, fica até bom para o pessoal do louvor, o pessoal da escola bidominical, e qualquer outra pessoa que quiser, por exemplo, eu queria um salmo sobre isso. Então, veja bem, o tema que vai falar sobre o homem, sua exaltação, o Salmo 8, sua condição de pecador, o 10, 14, 36, 55, 59 e muitos outros, só para a gente ter uma ideia, que dá para dividir o livro por temas. Se a gente quiser estudar ele por temas aqui, daria, tá? A gente vai falar um pouco de tema, mas vai falar dele também, dos livros, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. O mundo e o ímpio, você vai encontrar em contraste com o piedoso, Salmo 1, 4, 5, o Salmo 1 é famoso, né? O Salmo 1, então, vai dizer, deixa bem claro o contraste entre o justo e o ímpio, né? O mundo e o ímpio, a demora de seu castigo, 10, a prosperidade, 37 e 73, seu destino, 9 e 11, confiança nas riquezas, 49, né? O tema experiências espirituais, nós vamos ver o arrependimento, 25, 38, 51, 130, perdão, o 32, conversão, 40, consagração, 116, confiança, olha que tanto, 3, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 42, 61, 62, 91 e 121. Veja o quanto que ele fala de confiança. Por isso, talvez, né, o 23 seja tão conhecido, e por aí vai, né, irmãos? Tem uns que a gente recita ele mais. Agora, a diversidade, irmãos, de uso do livro de Salmos, se a gente for pegar ele como um livro literário apenas, a gente já sabe que ele é de muito valor. Mas é muito importante os irmãos entenderem que ele é Bíblia, amém, irmãos? O Salmo é Bíblia, o Salmo é a palavra de Deus. Então há nele de fato poder, não apenas para recitar, mas é poder para a gente poder observar e arrancar da vida. Por exemplo, a gente aprende com o salmista, quando o salmista fala que ele está encurvado, ele está abatido, ele está sofrendo, quando ele fala que o pecado dele fez ele se arrebentar todo, então a gente aprende, o que a gente aprende? Aprende que as consequências do pecado, no livro de Salmo, um livro tão bonito, né, como esse, então é necessário esse entendimento, e além disso, ele oferece para nós essas possibilidades dos muitos usos. Tem gente que gosta de ler por ler, tem gente que se sente feliz, né, lendo o livro de Salmo. O livro de Salmo tem conteúdo teológico muito profundo, irmãos, muito profundo mesmo. Quando vai falar de Deus, do poder de Deus, da dimensão, do tamanho de Deus, seu poder,
né, a bravura de Deus, como Deus livra o seu povo, como Deus livrou, como Deus encara o pecado, né, como Deus é duro com relação àquela pessoa que vive no pecado e vive no pecado consciente, deseja se afastar de Deus. Então o livro de Salmos ele traz também teor teológico para nós, ensina o posicionamento de Deus com relação a determinada coisa, amém, queridos? E depois as pessoas usam o Salmo para mais diversas maneiras, né? A gente vê a pessoa lendo o Salmo 23 no dia que alguém nasce, né? Vê lendo o Salmo 23 no dia que alguém morre, né? Então, quer dizer, fica uma coisa complicada, né? É assim, afinal de contas, ele é bom para quê? Para quando no nascimento, na morte, mas as pessoas fazem uso. Tem gente que repete ele, né? Faz a leitura repetida, prática, responsiva, tem gente que faz isso, né? Todos leem junto, é uma recitação dos salmos, enfim, né? Então é de grande utilidade o livro de Salmos, e é muito importante a gente buscar esse conhecimento do livro para poder aplicar na vida da gente. E entendendo que, irmãos, esses salmos não foram escritos só porque as pessoas receberam uma inspiração de Deus, não, tá? São escritos, na verdade, muitas vezes, apaixonados por Deus. Então, é da vivência, né? O Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, então, ao invés dele reclamar, dele murmurar, ele abre a sua boca e escreve os salmos como se fosse uma oração que ele fazia a Deus. E existe uma diferença muito grande entre a gente escrever algo de intelecto, de cabeça, ou da diferença muito grande do que você, quando fala de algo que você está vivendo, do fundo da sua alma. Então, por isso que Salmo é livro de oração. O judeu encara ele como um livro de oração e deve ser para nós encarado da mesma maneira. Mesmo quando há aquela expressão de alegria, de gozo, é porque eles estavam vivendo alegria e gozo. Mas na hora da morte, né, o Salmo 23, por exemplo, vai expressar, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que lindo esse salmo, né, irmãos? Então a gente vê que não é um escrito superficial, não foi algo escrito de maneira superficial. E na verdade, irmãos, os grandes hinos que a gente canta também, quando eu falo grandes hinos, é porque é essa a diferença que eu quero dizer, irmãos. Num salmo que foi escrito porque o camarada estava vivendo uma experiência de perseguição e de morte, ele escreve algo. Agora, aquele que escreve só para poder colocar suas ideias no formato de uma música, é muito diferente. Quando vocês cantam um hino aqui na frente, o pessoal do louvor, quando cantam um hino aqui na frente, e que esse hino toca no coração da igreja, você pode estar certo. Aquele hino tem por trás uma vivência. Alguém estava vivendo a situação e escreveu. Porque quando você canta os hinos que são feitos só para vender, você sente que aquilo não passa, não chega no interior da gente. Então essa é a diferença. Hoje a gente vive, na verdade, a gente vive hoje um comércio muito grande. Então as pessoas lançam músicas gospel, vamos chamar assim, lançam seguidamente, né? Tem que lançar todo ano, tem que lançar alguma coisa. Então fica aquela coisa mecânica, e parece que toda a música é igual também, lança um de um jeito, que faz sucesso, as igrejas começam a cantar, vai todo mundo, grava um muito parecido. Então a gente vive um tempo como esse. Então, quando a gente fala que não há inspiração, é por isso, não faz parte de um momento que a pessoa viveu de abatimento. Eu costumo dizer, se você estiver triste, fala isso para Deus em forma de salmo. Olha que lindo, fala isso para Deus. Você está alegre? Fala isso para Deus em forma de salmo. É exatamente o que eles viviam. O que o salmo é? O salmo ele pode até reclamar da vida. Ah, eu estou fraco, eu estou abatido, né? Eu estou angustiado. Tudo bem, é o que você está sentindo. Mas você pode notar que o salmo sempre termina exaltando e glorificando a Deus. Amém, queridos? Então essa é a diferença, né? Essa é a diferença para a gente poder entender o salmo. O salmo, na verdade, vem da vivência da pessoa e de uma vivência em que ela estava passando por uma situação terrível, e aquilo foi convertido num lindo salmo, numa canção de exaltação e glorificação a Deus. Experiências espirituais ainda, né? Continuando. Capacidade de ser ensinado, Salmo 25, aspiração,
Salmo 42, 63, 143, oração, veja que tem bastante que vai falar de oração, louvor então, são muitos que vão falar de louvor. Com uma coisa dessa assim, separadinha, você vai, eu estou precisando de um salmo de oração, bom, está lá, né? Eu estou precisando de um salmo de adoração, 43, 84, 100, 122 e 132, sendo que o 100 você pode usar ele para louvor também, né? E vamos lá, experiências espirituais ainda, aflição, Salmo 6, 13, 22, 69, 82, 102, velhice, epa, tem velho aí, né? Tem velho aí? A minha sogra morreu com 96, né? Mas a gente falava com ela, ô velha, ela, velho diabo, velho diabo, não sou velha não, né? Tá bom, né? Concordo com ela que o diabo é velho mesmo, né? Enfim, mas na velhice, vida fugaz, 39, 49, 90, o lar, nostalgia, né? Aquele sentimento que a gente tem, daquela vivência do passado. Depois vem a igreja, né? Simbolizada, é claro, sua segurança, 46, sua glória, 48, 87, o amor para com ela, 84, 122, unidade nela, 133, quem nunca, né? Quem nunca leu 133, né? Tão pequenininho, tão bonito, olha, fala da unidade, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Está vendo? Unidade da igreja simbolizada, é claro, né, irmãos? Enfim, está vendo? Falando da unidade. A gente tem salmo grande, salmo pequeno, né? O salmo é o livro que tem o maior capítulo e também o menor ao mesmo tempo. Então, você vê que o livro de Salmo é muito diversificado, né? Depois, nós vamos ter temas como da palavra de Deus. Olha para você ver, Salmo 19, o Salmo 19 então é maravilhoso. Dá uma olhadinha no Salmo 19 para você ver como é que ele vai falar da palavra de Deus. Salmo 19, se vocês quiserem a gente pode ler o 19 e depois ler o 119 também, se vocês concordarem, hein? Hein? 119 é 150, se eu não estiver enganado, versículo. Vamos lá dar uma olhada, não custa nada, né? É 175. Pois é, e se vocês quiserem ler isso tudo, 176. Já imaginou, irmão, na hora do almoço, tem gente que gosta de ler, né? Na hora que vai almoçar todo mundo junto assim, imagina alguém chegar e falar, irmãos, vamos ler o Salmo 119 para a gente depois orar e almoçar, hein? Já era, hein? Termina na janta, né? Olha só o Salmo 19, irmãos, eu sou apaixonado com esse Salmo, o Salmo 19, que é um salmo feito para o diretor de música, então é um salmo de Davi. Então os irmãos veem que era um salmo cantado, que coisa linda. 19, ele vai falar da palavra de Deus, tá? 19 e o 119. Olha bem, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus, pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói, e a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é advertido o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me tu dos que me são ocultos.
Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, queridos? Veja que salmo tremendo, 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 quando ele vai falar da palavra do Senhor. E eu acho mais incrível, né, que vai dizer que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Então isso tudo falando da palavra de Deus, e com maestria, com graça, com profundidade, e sendo muito usado, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. E enfim, é daqui desse salmo também que eu tiro o entendimento do poder de Deus, irmãos, de falar conosco, porque às vezes a gente pensa na palavra de Deus só na Bíblia, ou só na palavra de um profeta que vai falar da parte de Deus. Mas olha bem, o salmo começa dizendo a extensão do poder de Deus de falar. Tem gente que já chegou perto de mim, pastor, eu tenho um sonho que a minha vontade é aprender a ouvir a voz de Deus. Esse salmo 19 diz as muitas maneiras que Deus fala. Olha bem, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha que lindo. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite. E continua no 3, sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, querido, eu vou ser sincero, quem falar para mim que nunca ouviu a voz de Deus, é porque nunca parou para pensar nisso. Um dia fala a outro dia, uma noite fala a outra. E sem linguagem, está falando aqui, que sem linguagem ouve-se a sua voz. Vamos parar um pouquinho? Como é que você acha que a gente consegue ouvir a voz de Deus simplesmente por observar que um dia fala para outro dia e uma noite fala para outra? Eu vou falar para você direitinho, olha, os céus, lá, o céu, está falando de céu mesmo, tá, irmão? Declaram a glória de Deus. Então quer dizer, quer ouvir a voz de Deus? Olha para o céu declara a glória de Deus. E o firmamento proclama as obras das suas mãos, que seria tudo que tem para lá, que você não enxerga, né, mas sabe que está lá. Aí vai dizer, um dia faz declaração para outro dia, e a noite que nós estamos nela, mostra sabedoria para outra noite. E aí o 3 vai dizer para você, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Está vendo? Como é que a gente vai poder ouvir então? Sendo que sem linguagem, ouvem-se as suas vozes. Vamos pensar só um pouquinho, irmãos? Hoje é só esboço, tá? Na verdade, eu nem sei quantos slides tem ali, mas eu não quero agarrar com vocês aqui, né, mais do horário normal. Mas pare e pensa, esse tema aqui, 19 e 119, é a palavra de Deus. E eu volto aqui na questão de que já pelo menos umas meia dúzia de pessoas já disseram, pastor, meu sonho é ouvir a voz de Deus. Veja bem, irmãos, como funciona a coisa. Eu costumo dizer que a boa parte de nós, irmãos, não crê em Deus. Isso é pesado que eu estou dizendo aqui, mas já falei isso aqui nesse púlpito. Muitos de nós não crê em Deus. Por que não crê? Porque não consegue chegar nessas questões que a Bíblia mostra que parece que é muito fácil. Olha a simplicidade que esse Salmo 19 está falando. Olha, os céus declaram a glória de Deus. Não está dizendo assim que os céus podem declarar a glória de Deus. Está falando que ele declara. Então os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite faz declaração outra noite. E ele ainda explica isso quando diz, salmo é salmo, olha que coisa linda. Sem linguagem, sem fala, ou seja, sem linguagem, sem voz, a gente ouve as suas vozes. Agora, se você pegar bem, você vai entender que só consegue ouvir essas vozes quem tem uma ferramentazinha chamada fé. E fé, irmãos, Hebreus fala o que é. O que é fé? Hebreus fala. Então, se você não está vendo isso e nem ouvindo sua voz, porque não vai ouvir, primeiro está dizendo que sem linguagem, sem fala, a gente ouve a sua voz. Como é que você vai ouvir uma voz que não tem linguagem nem fala? Fé, palavrinha pequena, que Hebreus diz isso que o irmão Hélio falou, e eu só vou ler aqui para ficar uma coisa mais clara. Fé é aquela convicção que você tem, que mesmo aquilo que você não enxerga, não ouve, aquilo que não é materializado, existe
E se é para você ter, você vai ter. Então é o seguinte, eu não preciso ouvir uma voz, nem uma linguagem. Eu preciso ter fé que essa voz e essa linguagem existe. E então, esta ferramenta que eu chamei de ferramenta aqui, chamada fé, vai fazer isso ser real. Então, por isso que o Salmo 11, Hebreus 11 diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que a gente não vê. E eu já disse isso aqui da maneira mais simples. Fé é a prova das coisas que não vê. Eu não sei o que está do lado dessa parede. Então, pela fé, eu também não sei o que está no nível da fé. Isso aqui não precisa de nível da fé. Para eu dizer que aqui tem um apontador, uma caneta de laser, né, para eu passar a transparência e também para marcar. Eu não preciso de fé porque está aqui, está do lado de cá. Não precisa, está no nível material, eu estou vendo. Mas agora, se isso aqui estivesse do lado de lá e eu não estivesse vendo, aí a fé é a prova das coisas que a gente não vê. Essa firmeza. Você vê o que está no céu, você vê o que está no futuro, você vê o que vai acontecer daqui a uns dias. Vê? Você não vê, pela fé só que você vê. Então, Deus busca para si pessoas, adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e que chega a esse exercício. E eu já falei aqui algo sobre fé que eu vou repetir, irmãos. Da mesma forma que você precisa ir para a academia para exercitar um músculo, precisa caminhar, precisa andar, precisa fazer um punhado de coisas para exercitar o seu corpo físico, a fé é a mesma coisa. É do mesmo jeito, depende do seu exercício de fé. E isso aí é igual carro, é quilômetro rodado. Quanto mais você rodar na fé, exercitar a fé, mais robusta vai ficar a sua fé. Então ouvir a voz de Deus, uma voz que não vai se ouvir com o ouvido material, por isso que a palavra vai dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que ouvido é esse? Você não tem? Não, você tem orelha. A gente tem orelha, a gente tem o sistema auditivo, mas ali está dizendo para você, quem tem o sistema auditivo, é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Qual ouvido? Ouvido espiritual. Você pode ter o ouvido que vai ouvir minha voz e outras vozes aí, mas agora o ouvido espiritual está dizendo, é como se estivesse dizendo assim, quem tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é todo mundo. Você pode estar na igreja e escutar o pastor, escutar os hinos, escutar as pregações. Você pode escutar 30 anos de pregação, mas talvez você nunca teve ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja, que é com ouvido espiritual. E esse discernimento a gente consegue, irmãos, com exercício. Eu já dei umas dicas há anos atrás e repito. Começa pelas coisas mais simples. Comece a exercitar a fé naquilo que você está vivendo hoje. O que você está vivendo hoje que pode exercitar a fé? Começa. Muitas vezes, irmãos, o dinheiro da gente começa a faltar, a gente corre lá naquela agência de empréstimo lá no centro, e entra no empréstimo de 15% por mês, nem sei se é isso, né? Mas entra naqueles empréstimos altos. Exercita a fé primeiro, tenta pela fé. Fé é exercitar. Então vai pela fé. Funcionou? Amém. Você vai ficar mais forte, da próxima você vai exercitar. É o que eu digo. Quando eu sinto uma dor, eu não tomo primeiro um analgésico, primeiro eu oro, eu imponho as mãos, eu oro, eu clamo, eu peço. Aí quando eu vejo que a oração não está funcionando, por alguma razão minha oração não está chegando, ou pode estar chegando, mas Deus quer que eu sinta aquela dor, eu vou até no limite. Quando eu não dá mais, eu mando um analgésico, e às vezes o analgésico em mim, que eu não tenho costume de tomar, ele funciona com 15 minutos, às vezes até psicológico, às vezes nem é. Mas por que eu te digo? Porque às vezes Deus vai tirar a dor, às vezes não. Às vezes o exercício de fé funciona, às vezes não. Mas agora, se para tudo você vai lá e manda um dipirona, se para tudo você vai no médico, para tudo você vai procurar o recurso humano, você nunca vai ter uma fé robusta. Por quê? Porque você não quer exercitar a fé, você vai pelo material. Então esse exercício de fé, irmãos, ele precisa ser aplicado nas coisas, em todas as áreas da vida. Quando eu digo para você do remédio, é assim que funciona, tá, irmão? Você toma remédio? Tomo. Aquela dor que eu tive do rim, mas eu fui no limite. Quando não dava, eu tomei o remédio. E por incrível que pareça, nem remédio funcionava. Nada. Remédio que o camarada tomava um por dia, sublingual, eu estava tomando um de 4 em 4 horas e não dava nada. Então ali nem remédio funcionou.
e foi a graça, a misericórdia de Deus, a pedra saiu, a dor foi embora. Mas é para os irmãos verem que é fé, irmão, é fé que a gente precisa ter. Você quer ouvir a voz de Deus, você precisa de fé. Sem fé a gente não vai ouvir, tá? Então o primeiro passo, o salmo parece que é só poeminhas e tal, não, vai trazer para nós profundidade e desafios espirituais. Deus quer falar com todo mundo? Quer. Deus quer falar comigo e com você, pessoalmente, sem interferência, mas para isso tem que exercitar a fé. Sem fé nós não vamos ouvir a Deus. Até o Hebreus mesmo lá diz, eu não li, só li o Hebreus 11:1, mas o Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e só vai crer que Deus existe pela fé. Ninguém viu Deus, né? A pergunta mais legal que eu gosto de fazer aqui na igreja, né? Você crê em Deus? Crê, então prova que Ele existe. Aí teve uns irmãos que provaram, eu falei, você provou na Bíblia, agora prova fora da Bíblia. Porque se você vai provar que Deus existe pela Bíblia, quem vai crer? O crente que crê na Bíblia. Você precisa provar que Deus não existe para quem não é crente. E aí, irmãos, é complicado. A fé é um exercício, a gente precisa dele. E esse Salmo 19 declara que Deus fala para todo mundo ouvir. Voltando então no nosso Salmo 19, como é que você vai ver o céu declarando a glória de Deus, o firmamento anunciando a obra da sua mão, um dia fazendo declaração outro dia, uma noite fazendo mostrando sabedoria outra noite, porém sem linguagem, sem fala, a gente vai ouvir sua voz. Diz para você, irmãos, fé. Agora, como é que a gente adquire fé? A Bíblia vai dizer, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Agora, que tanto de palavra de Deus você ouve? Nós ouvimos, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, mas ouvir mesmo, né? Ouvir mesmo. Por que os homens da Bíblia, irmãos, tinham aquelas experiências de Deus aparecer, Deus falar, e Deus fazer tremer o monte? Aqueles caras não tinham TV, aqueles camaradas não tinham celular, aqueles camaradas não tinham jogo de futebol, aqueles camaradas não tinham, sei lá mais o que a gente tem hoje, ocupa o tempo, não tinha o serviço que a gente tem hoje, irmãos. Aqueles camaradas não tinham o serviço que a gente tem hoje, né? Não tinha aquele negócio de bater cartão. Aquilo às vezes trabalhava a vida inteira só para comer, irmãos. Não era todos que eram ricos, né? Igual Jó, tal, igual Davi, né? Não, irmão, a maioria trabalhava para sobrevivência. Aquele povo não tinha energia elétrica, irmãos. A energia elétrica, irmão, barra a gente demais. Eu não sei você, mas lá na roça, eu fico sem energia, às vezes um dia, 2, 3, 4, 5. Irmãos, é tão gostoso ficar sem energia na roça. Aqui, talvez você vai ficar reclamando, né? A única coisa é o banho frio. Mas, irmão, um dia sem energia é tão gostoso. Eu vejo coisas e ouço coisas que eu não ouço aqui. Então, só quero te dizer, para você não ficar desesperado, por que eu não ouço a voz de Deus? Por que eu não tenho isso comigo? Deus não me fala? Por que não acontece isso? Irmão, é muita distração que a gente vive. Não é que Deus calou a boca, não. Deus continuou falando. Mas na hora que eu falei de um dia sem luz aí, talvez você assustou. Irmão, Deus vai falar o tempo todo, você não vai ouvir. Energia elétrica, som ligado, motoca passando de alta velocidade na sua rua, carro, tiro, né? Enfim, que você vai ouvir Deus quando? Você vive apreensivo, que você tem que trabalhar amanhã, levantar tal hora, fazer isso, fazer aquilo. Você vive apreensivo. Então Deus não calou a boca, Ele fala. É que a gente não faz o quê? Porque eles faziam, eles não tinham muito, irmãos. Quando Davi vai falar, o Senhor meu pastor, ele era pastor de ovelha. Antes dele se tornar o rei Davi, o camarada entendia, vivia para aquele mato. Imagina você campeando os seus animais lá no mato, sem energia elétrica, sem nada, você ia para lá e ficava lá dias e mais dias, rodando com as ovelhinhas para ela pastar. Não é igual hoje, irmão. Hoje o camarada compra um pedacinho de terra, se tiver dinheiro, ele produz lagado adoidado. Por quê? Porque ele planta o capim, vai lá e compra e planta o capim da melhor qualidade. Naquela época era um capim natural, irmão. Era o que tinham, então já era. Então o camarada não criava 500, 1000 ovelhas num lugar. Ele saía pela terra. Lembra lá que os irmãos de José saíram? Foi assim que tentaram matar José jogando ele no poço. Eles saíam, passava dias para lá. E assim funcionava. Só para os irmãos entenderem por que você não ouve a voz de Deus. Não é porque Ele não fala. É porque, na verdade, irmão, eu desafio de vez em quando os irmãos, dei um desafio outro dia, vai embora, não dorme sem fazer uma oração só de louvor a Deus, de agradecimento. Eu nem sei quem fez, mas é difícil demais você chegar lá e levantar o seu coração e falar, Deus, agora eu não quero pensar em mais nada, só no Senhor. Se você não fizer isso, não vai ouvir Deus nunca. Deus fala 24 horas por dia com você.
Mas só que parece que só ele que fala, é igual um rádio ligado, né? Ele fala, mas você não ouve. Ele tenta te dizer, não vai por esse caminho, não vai aqui, não sai para trabalhar hoje não, meu filho, demora mais um pouco, tem um acidente ali na frente, cuidado, tem um laço ali para você, sabe? O tempo todo ele está falando para todos os bilhões de pessoas que existem na Terra, né? Meu filho, não vai não, você está indo para o lugar errado, vem para cá, fica em casa, não vai, mas você não ouve porque você não consegue desligar de você e das suas coisas. Aí o Salmo primeiro começa dizendo isso, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha bem, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, olha aqui, e na sua lei medita, não é só um pouquinho, medita de dia e de noite. Eu sempre tive essa preocupação, meditar de dia e de noite. Ainda não consegui ainda. Mas é assim, irmão. Então quer ouvir a voz de Deus, que jeito? Aí é onde você vem escutar a voz de Deus quando eu estou pregando, quando o outro está pregando. Você quer escutar a voz de Deus no hino, você quer escutar aqui e ali. E aí quando a gente para um culto de oração, ainda é difícil ainda. Ontem eu até coloquei aqui, estamos em oração, porque às vezes é tanta conversa, tanto barulho, tanto celular tocando, num 30 minutos de oração só, 15 minutinhos de joelho. Então, irmãos, é só para você entender. Querido, eu gostaria que você fizesse isso. Tenha tempo em silêncio diante de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sabe o que Deus tem me falado muito? Eu tenho compartilhado umas 4, 5 vezes com a igreja aqui e compartilho hoje. É tempo da gente, irmãos, ficar mais em silêncio. É preciso falar menos. Nós estamos vivendo um tempo de falar menos. Não fala muito. Recua um pouco. Para de falar um pouco. Falar não, normal, né, irmão? Não estou nem falando de fofocar, nem de falar mal de ninguém. É falar mesmo. A gente precisa adotar um sistema de ficar mais em silêncio. É no silêncio que se ouve a voz de Deus. Presta atenção. É no silêncio que se ouve a voz de Deus. Por isso é hora de ficar mais calado, mas calado dentro de si, não é aquele calado, não, é assim, de fato, falar menos, para a gente poder separar o que é minha voz, o que é voz de Deus, o que é voz do patrão, o que é voz de Deus, o que é voz do marido, o que é voz de Deus, o que é voz dos filhos, o que é voz de Deus, o que é voz do pastor, o que é voz de Deus. É preciso de silêncio. Eles tinham silêncio, irmãos, naquela época, por isso que tinha essas coisas maravilhosas. Eu sei que nós não vamos conseguir jamais chegar a ser o que eles eram. Por isso que eu digo que a roça é boa, irmãos, a roça é excelente para isso, meu Deus. Essa manhã, por exemplo, 4 horas eu estava acordado, meditando nas coisas de Deus. Não tinha muito silêncio, porque lá também é barulhento, a BR não está longe, e eu escuto carreta passando a noite, mesmo no meu silêncio. Mas em comparação com o silêncio daqui, eu estou de fato no paraíso, não só Santana do Paraíso, né? Eu estou no paraíso, lá eu escuto coisas maravilhosas de Deus. Silêncio, e eu fico olhando, com esses homens tinha silêncio absoluto, irmão. Aquilo era só grilo, pássaro noturno, os animais, e quem mais? O Todo-Poderoso. É por isso que ele escreve, o céu declara a glória de Deus. Ele tinha só céu para olhar, irmão, não tinha celular, não tinha luz elétrica. O firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia fala aquela outro dia, uma noite, fala para outra noite, sem sabedoria, aliás, sem linguagem, sem fala, ouvem-se a sua voz. Então, irmãos, meditar. É preciso parar, largar as ansiedades diante do Senhor. É preciso você literalmente parar como se fosse uma folha em branco diante de Deus. Ore, peça, movimenta. Mas hoje à noite, diga, Deus, agora eu sou um livro branco. Eu quero me silenciar. Aí você vai ter uma luta terrível que eu tenho também. É a sua mente querendo falar. A mente da gente quer dialogar com a gente. Aí você tem que pegar a sua mente, eu já falei para os irmãos, a mente da gente, a gente precisa fazer com ela igual aquele homem que laça boi lá no rodeio faz. Você tem que pegar, jogar o laço na sua mente e trazê-la de volta. Vem para cá, mente, é eu que estou no controle e agora eu estou meditando em Deus. Eu já dei para você esse exemplo, já? Aí sua mente vai fugir, você laça ela, volta a mente. E é possível que nos 10 minutinhos você vai fazer isso umas 10, 20, 30, 300 vezes, porque tua mente vai o tempo todo querer desviar. A gente tem muitas preocupações, muitas lutas, porém, querido, esse salmo é de grande profundidade, tá? O salmo 19, em dizer, ninguém pode dizer, nunca ouvi a voz de Deus, porque ele fala, né? Ele fala, e é muito importante a gente fazer esse exercício de fé, para poder ouvir a voz de Deus. Agora, talvez você vá ouvir de Deus coisas que você não quer,
Eu acho que boa parte de nós, irmãos, não gostaria de ouvir Deus. Porque Deus costuma dizer para a gente coisa que a gente não quer. A gente quer ouvir o que quer. Não é assim? É ou não é? Eu quero um carro. Se Deus falar, meu filho, eu quero você de bicicleta. Eu amo te ver de bicicleta, meu filho. Você vai ficar bravo. Não, isso não é Deus, não. Tem gente que ainda blasfema, né? Isso é o diabo, não é assim? É. Não é? Você está entendendo, irmãos? Muitos de nós não ouvem a voz de Deus, é porque aquela voz a gente ouve e fala, isso não é Deus. Eu não queria, não é a voz de Deus. Então assim, por aí vai, mas nós não podemos nos apegar muito nessa parte, porque é um esboço, né, irmãos? Aí vai ter o Salmo, vai falar, o Salmo 119 nem precisa de explicação. Do primeiro ao último, ele vai falar da lei do Senhor, da palavra do Senhor, sempre trazendo o ensinamento e exaltando a palavra de Deus. Aí o Salmo 67, 72, 96, 98, Salmo vai falar, né, de missão, missionário. Vai falar o 82 e o 101 do dever dos governantes. O governante tem que ter sua boca, sua vida, né, ao exercício de Deus e das coisas de Deus e do povo. Depois, nós vamos ter o tema atributos de Deus, sabedoria, majestade, poder, 18, 19, que nós acabamos de ler, o 29, o 62, o 66, 89, 93, 97, 99, 118, 147. E pode ser que você, na sua leitura, você vai encontrar, pastor, tem mais um aqui, mais um ali. Sim, são muitos salmos. Fala da misericórdia. Hein? Não é? O 4 é um salmo que as pessoas costumam usar quando não está dormindo direito, né? E só porque tem o último versículo vai falar, em paz me deita, e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Eu já orei essa parte, irmão. Eu já teve insônia que me pegou, porque eu durmo bem. Então, quando não vem sono, é duas coisas. É Deus querendo falar comigo, né? Ou Deus me levantando para orar alguma coisa, para ler a Bíblia, que isso acontece e eu consigo discernir. Ou então, é insônia, é o bicho me perturbando, o demônio. Aí eu, quantas vezes já fiz a minha oração e declarei isso, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, e Deus me dá o sono. Quando é demônio, você pode recitar o salmo com coração e com graça. Já recitei, de coração, esse versículo 4, versículo 8, capítulo 4, já até decorei, porque eu já precisei, quando eu vi que é maligno, era perturbação, igual eu falei para vocês, 4 da manhã eu estava orando tranquilo, sabia que era de Deus. Agora, quando não é, a gente tem que saber discernir, quando é Deus e quando não é, porque às vezes Deus te levanta de madrugada, você vai praguejar, vai xingar, e é Deus te levantando para você orar. Misericórdia, 32, 85, 136. Conhecimento infinito, são atributos divinos aqui, tá, irmão? 139. O poder criativo de Deus, 33, 89, 104, o poder de criar. Depois tem também o tema a experiência de Israel, a incredulidade, 78. Sua desolação e aflição, 79, 80. A reincidência de Israel no pecado, né? 81, a providência divina, 105, 106, 114 e outros mais, né? Então a gente vê que são temas que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada. Se você quiser, me fala, eu posso te mandar aquilo ali, se você quiser ter esses temas lá guardadinho, né? Apesar que hoje a gente tem o acesso ao Google, se você digitar lá no Google, salmo de louvor, salmo de oração, talvez ele eu creio que vai te dar, não sei, né? Não sei se vai te dar tema, experiência de Israel, não sei. Mas se você quiser, eu posso te arranjar. Atributos divinos, no livro de Salmo, talvez vão te dar, né? Não sei. Enfim, irmãos, dá para ver que é um livro muito amplo, muito maravilhoso, extremamente útil na nossa vida devocional, extremamente útil na igreja. Como as igrejas precisam cantar mais hinos, que são, na verdade, salmos ao nosso Deus, né? O que a gente pode, irmãos, pensar numa aplicação? De acordo com a tradição judaica, os salmos, quando recitados com verdadeira concentração e sentimento, abrem os portões dos céus. Aquele é o termo que o judeu aprende lá na sinagoga. Eles ensinam daquele jeito ali, tanto que eu peguei de um grupo que eu acompanho eles, não é um grupo, é um site, né, do judaísmo. Eles dizem exatamente aquilo, irmão. Na tradição judaica, o salmo, quando recitado com verdadeira concentração e sentimento, abre os portões dos céus. Eles têm esse entendimento. E a gente precisa ter ele também.
Porque às vezes a gente, com medo de cair no misticismo, a gente também larga o livro como para lá, como se fosse também aquela coisa do outro mundo que eu não pudesse, com o meu coração, fazer esse salmo agora me representa. Eu estou passando por esse momento na minha vida. Eu estou desse jeito, estou igualzinho. Eu não sei você, mas eu vou dizer da minha experiência. Irmãos, quantas vezes eu li um salmo aqui na quarta-feira, que esse salmo era a minha vida, irmãos. Era exatamente o que eu estou vivendo. Agora, de uns dias para cá, não. Né? O que nós lemos na sequência não está, não. Irmãos, eu já li aqui o salmo, que era a minha vida. Era a minha vida, parece que foi eu que escrevi, porque eu estava arrebentado, amargurado, perseguido, machucado, ofendido, doente, outras vezes com dor, outras vezes não, outra vez também minha alma estava grata ao Senhor, e vem o salmo, parece que era como se eu tivesse escrito aquele salmo. Então, isto é a importância da gente, irmãos, também olhar a Bíblia como um espelho. É preciso você olhar a Bíblia como um espelho. Às vezes a palavra reflete o que nós estamos vivendo. E aí é como se a letra saltasse dali e caísse no nosso coração pelos olhos e entrasse na nossa alma. Isso é para mim. Então a gente nunca pode perder isso, viu, irmãos? Se as pessoas conhecessem o verdadeiro valor, irmãos, que tem o Salmo, o seu verdadeiro valor e a capacidade de alterar decretos e atrair recompensa, as pessoas recitariam os salmos intensamente. Está vendo? Olha bem o entendimento deles. Olha, que se as pessoas conhecessem o verdadeiro valor e a capacidade dos salmos de alterar decretos, eu não inventei aquilo não, tá, irmãos? Tá? Eu não inventei aquilo não. Para os irmãos talvez a pensar que eu que fiz, isso aqui eu peguei do ensinamento do judaísmo dos salmos. Então, se as pessoas soubessem o verdadeiro valor e a capacidade de alterar decretos e atrair recompensas, as pessoas recitariam os salmos. E aí eu pergunto, o que você pensa disso? Você pensa que é possível Deus fazer isso? É possível, irmãos. Porque Deus é quem decreta as coisas, Ele decreta. E Ele que decreta, Ele pode cancelar seus decretos quando Ele quiser. Nós não podemos. O que Deus falou, já era, só Ele tem poder. E o judaísmo acredita que se as pessoas conhecessem a capacidade, né, que os salmos e o valor e o poder que ele tem de alterar decretos, as pessoas recitariam os salmos, saíam para aí. Lá eles ensinam que tem salmos para você ficar rico, lá eles ensinam que tem salmo para você buscar a cura. E eu vou duvidar? Não vou, é a palavra de Deus, irmão. Amém, queridos? Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar, mas uma coisa eu te digo, sem saber disso aí, na hora da minha insônia, uma meia dúzia de vezes talvez, eu recitei o último versículo do Salmo 4, e Deus me deu o sono. Amém, queridos? Eu tive a beira de ir para o médico, irmãos, teve uma época que eu tive a beira de ir para o médico, o tempo estava feio, né? E eu peguei, era só eu orar a Deus, recitar o Salmo, e vinha o sono, e vinha a graça de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E semana que vem nós vamos entrar firme, se Deus quiser, no livro de Salmos. Estudando ele, o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro e o quarto e o quinto livro, amém? Oremos. Muito obrigado, Deus, somos agradecidos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, que é poderosa, que é tremenda, que muda, Senhor, situações. O Senhor é o único que pode alterar decretos que o Senhor mesmo deu. O Senhor é o único que pode alterar aquilo que o Senhor falou, mais ninguém. Então nós pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender Teu poder, Tua soberania e submeter a ela, e que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, para nós aprendermos no livro de Salmos coisas tremendas e maravilhosas. Obrigado mais uma vez, eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, igreja, Deus abençoe vocês, dê uma ótima semana e nós vamos estar juntos, se Deus quiser.